Muito bem, então vamos começar nossa aula sobre inteligência artificial e audiovisual. Eu queria começar a nossa conversa já com uma dica de IA, que é uma IA que se chama Gama, que ela serve para você fazer slide de PPT. Claro que eu fiz, já tenho o meu PPTzinho pronto aqui, que eu fiz nessa IA, mas eu vou copiar aqui o arquivo, vou fazer uma demonstração com ele, então vou copiar aqui esse texto, eu escrevi o texto todo, e daí essa IA, ela tem versão gratuita, eu assinei ela porque eu não queria a marca d'água. Muitas versões de inteligência artificial que você assina, na hora que você vai exportar o arquivo, a imagem, o que seja, ela fica com a marca d'água, fica com um selinho lá. Nesse caso da Gama, fica no cantinho, fica nesse cantinho aqui, que não tem nessa porque eu fiz na versão paga, mas a gente vai entrar nela, cadê ela aqui? Gama. Essa IA aqui, ó, tá vendo? Isso aqui tudo eu criei com IA. Então, para você criar slides, então você vai aqui criar, aí você tem a opção de colar o texto diretamente, ou você pode importar o arquivo, ou até você pode dar um prompt e pedir para assim, crie slides sobre inteligência artificial. E aí ele vai fazer pesquisa, só que nesse caso o conteúdo não vai ser muito fidedigno, porque ela vai entregar o que ela achar que tem que entregar. Normalmente o que a gente vai fazer é isso, vai fazer upload de um arquivo, então vou lá onde eu já salvei na área de trabalho, que eu criei aqui a Minha Aldeia, então apresentação Minha Aldeia. Vou abrir aqui, peraí que eu tenho que fechar o arquivo. Eu poderia simplesmente ter colado lá, mas eu prefiro fazer desse jeito, que eu subo o arquivo, um arquivo de Word normal. Vai fazer o upload, não está muito pesado o arquivo. Porra, tá de sacanagem com a minha cara, né? Vou colar para ver, vai. Colar texto. Você tem a opção de preservar o texto exatamente, você pode pedir para ele dar uma resumida. Eu normalmente preservo o texto, então vou preservar. Então, continuar para o editor de prompt. Assim, se você pensar o trabalho que dá normalmente para você fazer PPT, isso aqui você ganha muito tempo, né? E a versão gratuita você tem uma quantidade específica de slides que você pode gerar. Aí você vai ter a opção, por exemplo, idioma, português, Brasil já está. Você pode pedir para ele gerar imagens de IA, você pode pedir para ele pegar da internet, para pegar de banco de imagem gratuito, pode pedir para deixar o espaço reservado para a imagem. Vou deixar imagens de IA aqui, que era o que já estava. E aí, formato. Vou deixar aqui tradicional. Parece mais trabalhoso do que na verdade, mas não é não, tá? Então, continuar. Na etapa seguinte, você vai escolher a carinha que você quer para o slide, você quer mais colorido, você quer mais, vou pegar esse aqui mais escuro e gerar. Aí ele vai pegar o conteúdo que eu subi e vai transformar em slide. Tá vendo? Também, se você tem, por exemplo, uma apresentação básica, você tem que usar... Na versão gratuita eu acho que não. Eu gerei pouca coisa com ele e eu preferi já usar o original, mas eu posso subir um arquivo de PowerPoint também para ele. E quanto é a mensalidade dele? Esse aqui, a mensalidade é R$30 se você fizer o plano anual ou 40 se você fizer mês a mês. O que eu estou fazendo é, como eu não tenho que fazer slide todo mês, eu assinei o mensal, e aí, quando chegar no fim do ano, que eu não vou dar aula, normalmente é férias, aí eu vou cancelar e retomar em março, porque aí vale mais a pena. Mas, como agora que eu vou dar bastante aula, eu vou usar bastante nesse novo semestre. Esse só serve para slide? Esse aqui é para gerar especificamente slide, tá? Tá vendo? E ele vai gerando tudo, ele gera até já separadinho, ele coloca as imagens. Claro que, como tudo que a IA faz, às vezes vem uma coisa meio cagada. Aí você tem que treinar. Teve um que eu usei para fazer, meu Media Kit. E aí, depois eu vi que na hora de passar o texto que eu usei para ir, ele tinha repetido várias palavras do nada. Então você tem lá, digamos assim,
estudou na UFRJ, igual vocês não vão lembrar que vocês não são muito novos, mas igual a Sanduíche Ishi, que é um meme pré-histórico da internet. Ó, tá vendo? Aí aqui já está a apresentação, ele gerou direitinho. Não tem fidelidade de assinatura não, não é nada disso. Não, pode cancelar na hora que você quiser. Só se você fizer o anual, que aí ele cobra já de cara R$360 e você, mesmo que você cancele, ele não vai te devolver. Tá vendo? Esse aqui sou eu, segundo ele. Eu ia falar isso, sempre. Pois é. E é legal porque aí ele já deixa uns números em destaque, já cria umas coisinhas, né? Uns tópicos separadinhos. Eu acho que fica uma entrega bem interessante. Mas esse aqui foi só para a gente ver. Vou voltar para o meu propriamente, que eu depois substituí com imagens minhas ou com outras imagens que eu gerei em outras IAs, inclusive. Deixa eu deixar meu passador de slide agora. Acho que está ali em cima, talvez. O que é? Meu passador de slide. Ah, tá aqui, tá aqui. É que ele é preto, estava numa coisinha preta. Bom, preparei então esse conteúdo, essa imagem aí é de IA. Essa foto não é de IA. E é da época pré-férias, que eu ainda estava mais magrinho. Para quem eu não conheço de muito tempo, me apresentar rapidamente, eu sou o Álvaro, eu sou doutorando na ECA USP, em Ciências da Comunicação. Lá na ECA eu também fiz mestrado em Ciências da Comunicação. O meu mestrado foi sobre a Lu do Magalu, que é aquela personagem do Magalu, que é utilizada como influenciadora. E eu estudei o papel que essa personagem desempenha dentro da comunicação da organização. Para que ela serve, em que ela é útil, de que maneira estrategicamente ela ajuda a empresa a lucrar mais, a atingir os objetivos dela. E aí, enquanto eu estava pesquisando a Lu, que não era uma personagem de inteligência artificial, eu comecei a me interessar pelo tema, que é o que eu estudo atualmente no meu doutorado. No doutorado, eu estou estudando a relação das pessoas com imagens produzidas por inteligência artificial e o que isso provoca no que a gente entende por humanidade. O meu ponto de vista que eu defendo é que tem uma nova humanidade sendo formada e que a gente ainda não sabe exatamente o que é essa humanidade, porque é uma humanidade que vai se misturando com a tecnologia. Você olha uma foto de uma pessoa na internet, ela pode estar com tanto filtro que você não sabe se é uma pessoa ou uma IA. Ou às vezes você olha uma IA que é tão bem feita que você acha que é uma pessoa. Então é mais ou menos por aí que eu tenho estudado. Fiz pós-graduação em marketing digital e fiz jornalismo na UFRJ. Sou aqui do Rio, cresci no subúrbio do Rio, um bairro pequeno que chama Jabur, que fica entre Bangu e Campo Grande. Então, sempre fiz questão de estudar muito para conseguir as coisas que eu sempre sonhei. Eu queria muito conhecer o mundo, queria muito sair do bairro pequeno onde eu fui criado e um dia ir em Nova York. E consegui já mais velho, só quando eu tinha 30 anos. E eu lembro de muitos amigos, assim, eu fui pra Disney quando eu era criança, adolescente, eu morria de inveja. Aí, estudando muito, eu consegui realizar muitos dos meus sonhos e por isso eu acho que eu também nunca parei de estudar, porque eu nunca parei de ter sonho. Eu tenho um podcast que se chama Aprenda em 5 Minutos, que é um podcast educativo. Na temporada 3 teve uma vinheta ótima que agora eu tive que trocar, que todo ano troca, que era com a voz da Mônica. É um podcast em que eu ensino todo tipo de curiosidade, pode ser uma coisa bem atual ou pode ser uma coisa mais tradicional, sobre história, ou geografia, ciências em geral, em poucos minutos. Eu mesmo faço sozinho, gravo, edito. Às vezes, quando é episódio de vídeo, o André edita para mim. Dou aula em algumas faculdades, lá em São Paulo, que é onde eu moro, e faço uma coluna sobre inteligência artificial na revista Veja. E por causa dessa coluna, eu tive que vencer a resistência que eu tinha a aceitar a IA no meu dia a dia profissional. Porque jornalista tem muito, ainda mais jornalista mais velho como eu, já nascido nos anos 70, a gente tinha uma coisa assim, se eu começar a usar IA, ela vai roubar o meu emprego. E é disso que a gente vai falar nesse próximo slide. Existe uma discussão grande sobre
se a IA vai roubar o emprego das pessoas ou não. No longo prazo, se a gente pensar assim, em 100 anos, dificilmente vai ter alguma atividade profissional que a IA não possa fazer. A tendência é que as máquinas evoluam de tal maneira que você vai precisar sempre de algum humano atuando em algum momento? Vai. Mas de quantos humanos você vai precisar? Essa é uma grande questão, porque vários empregos vêm sumindo, vêm sendo extintos, outros têm sido criados, mas não é uma proporção equilibrada. Tem esse dado aí de um relatório chamado Future of Jobs, né, o futuro dos empregos, que fala que até 2027 tem uma expectativa de 83 milhões de empregos sendo eliminados por causa da IA e de 69 milhões sendo criados por causa da IA. Então tem um déficit aí de 14 milhões de empregos faltando. E considerando que a população do mundo não para de crescer, perder 14 milhões de empregos num cenário em que tem mais gente crescendo é uma questão que vai ter que ser abordada em algum momento. Existe uma frase que se fala muito, que é assim, eu vou perder meu emprego para IA? Ai, não, você vai perder o seu emprego para outra pessoa que sabe usar IA. E isso é mais ou menos verdade. Não necessariamente, não em todos os cenários. Porém, saber usar IA tem uma série de diferenciais, deixa eu só mexer aqui nessa coisa para enxergar, de diferenciais que podem ajudar você a conseguir empregos melhores, ou se você é uma pessoa que é autônoma, a otimizar a sua rotina de trabalho. Muito da minha vida hoje, eu consigo poupar muito tempo. Eu sou jornalista, como eu falei, e professor. Então, o uso de algumas IAs me dá chance de fazer mais coisa e aproveitar melhor meu tempo. Vou dar um exemplo. Para quem é jornalista ou para quem tem que transcrever vídeo, é uma atratividade mais chata do planeta você ouvir uma entrevista e transcrevendo aquilo, transformando aquilo em texto. É a grande dor da vida da maioria dos jornalistas de texto. Tem uma IA que chama Tactic, que você tem uma quantidade de uso gratuita dela no mês, que ela fica como um plugin do Chrome, e aí quando eu entro numa reunião do Google Meet, ela já vai transcrevendo aquela reunião para mim inteira. Então eu entrevisto uma pessoa, entrevistei a Bruna. Aí a IA vai transcrevendo aquela conversa enquanto ela acontece, na hora que eu desligo, acabou a entrevista, eu já tenho a transcrição. Aí eu pego esse texto ali e jogo em outra IA de texto, no Gemini do Google, e peço assim, edite como pergunta e resposta. E ela já é tão boa nisso que ela já tira do texto aqueles momentos que a pessoa dá uma hesitada, fala assim, porque o discurso falado não é igual ao discurso escrito, certo? A gente vai falando, bom, tal. Ela já elimina tudo e já me entrega o negócio redondo. Eu tenho que ler para ver se ela não enfiou uma coisa ali. Mas só nessa brincadeira eu poupo por baixo umas 3 horas de trabalho, que seria um trabalho burocrático e chato, e aí eu consigo usar esse tempo para criar outras coisas que são mais importantes para mim. Então, se você tem uma carreira como autônomo, a IA pode te poupar tempo e, felizmente, como a gente está falando de uma tecnologia nova, tem muitos testes gratuitos. A maioria das IAs tem versões gratuitas que, claro, não tem a mesma performance. Às vezes você quer criar uma imagem usando uma versão gratuita do ChatGPT, ela vai demorar mais para ficar pronta, mas vale você ir testando todas elas para você ir conhecendo, tá? Então, listei aqui. Qual é o nome do que faz transcrição? Tactic. Agora, T-A-C-T-I-Q. Peraí, a Mônica me perguntou, eu perdi o fio da meada, tá vendo? Desculpa. Eu listei aqui algumas coisas que são diferenciais, né? Enfim, aumento de produtividade, facilidade para resolver problemas complexos. Num processo seletivo pode fazer diferença. As empresas têm pedido cada vez mais que as pessoas saibam usar ferramentas de IA. E eu comparo com a época que as pessoas pediam que você soubesse usar o Word, que você soubesse usar Excel. E voltando mais no tempo, houve uma época em que as pessoas tinham que ter curso de datilografia, que saber usar máquina de escrever, né, máquina datilográfica.
quando alguém me pergunta, mas eu devo usar inteligência artificial no meu trabalho? E eu sempre sou a favor de que sim, você use, porque é a mesma coisa que fala assim, eu não vou usar o Word, eu vou escrever à mão. É uma tecnologia nova, uma ferramenta que pode te ajudar a ter mais sucesso. E eu acho, Álvaro, que essa questão da gente sempre ter que supervisionar o trabalho das dela, acaba que ainda dá uma função pra gente também. Porque assim, é o que você falou. Sim. Tudo que você faz, você submete depois a você, né? Sim. Você olha, por exemplo, não repetiu e tal. Então eu acho que é isso, é usar a favor mesmo das profissões. Eu trabalho com educação e eu super acho que tem que incluir também no dia a dia. Exato. E assim, sempre se fala muito que por mais que você use inteligência artificial, você não pode se retirar da equação. Você está no centro daquele processo. Então, pedir para escrever um texto sobre a história do Rio de Janeiro. Você tem que revisar, você tem que olhar, porque acontece, quando a IA erra, a gente chama isso de alucinação. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Um erro de inteligência artificial é alucinação, que é o nome. Então, tanto pode ser quando você cria um vídeo e de repente uma moto se transforma num jacaré, do nada, quanto pode ser num texto ela falar que o Brasil fica na Austrália, que o Brasil fica na Europa. Então você tem sempre que revisar. Pode ser que um dia ela já esteja tão avançada que isso seja menos necessário. Porém, hoje ainda precisa muito, tá? A vontade do ser humano de criar autômatos, de criar robôs, ela é muito antiga. Se você pesquisar a Ilíada, que é um livro do Homero, escrito há 2.800 anos, ele já menciona na mitologia grega um deus chamado Hefesto, que criava uns autômatos, criava uns robôs. A Gama até criou essa imagenzinha aqui na Grécia Antiga para usar, eu gostei e mantive. Tem outros momentos também. Em 1206 teve esse cara chamado Al-Jazari, que trabalhava como engenheiro no palácio do sultão do lugar onde hoje fica a Turquia. E ele lançou um livro, veja bem, 1206 é século XIII, a gente está no século XXI, né? Então, 800 anos aí, praticamente, em que ele, nesse livro, o livro se chamava, eu preciso lembrar o nome, O Livro do Conhecimento de Dispositivos Mecânicos Engenhosos. Então, ele descrevia várias coisas automáticas, assim, e ele chegou a construir alguns desses autômatos que se perderam com o tempo. Até esse livro, o que chegou até nós desse livro está em museus pelo mundo afora, como uma prova de que esse cara foi muito à frente do tempo dele. E no século XVIII, teve um episódio que foi conhecido como o turco mecânico. Vocês já ouviram falar do turco mecânico? Era um robô que era um mestre do xadrez. O robô ganhava de todo mundo. Só que aí descobriram que não, que era uma fraude. Tinha alguém dentro do robô que ficava jogando, o cara ia pelas cortes, ia de cidade em cidade para demonstrar seu grande invento, ganhava dinheiro, ganhava a acolhida, a recepção calorosa dos poderosos, até descobrirem que, na verdade, tinha alguém dentro. Não se sabe se era um anão que ficava dentro, eu até tentei pesquisar sobre isso. Falam algumas... A lenda diz que era um anão, mas não tem confirmação factual de que era. Era uma pessoa pequena, uma pessoa de baixa estatura, que poderia ser um anão ou não, mas que era um mestre de xadrez. Talvez por não ser respeitado por causa da altura, que tinha muito isso também, né? Aí colocaram, falando sério, às vezes para poder duelar, para poder lá competir. Um diferencial competitivo da automação desde sempre, tá vendo? Não tenham levado ele a sério, pode ter sido várias questões. Pode ser. A inteligência artificial, para a gente, né, já que a gente pode considerar contemporânea, ela começa a ganhar a cara que ela tem hoje há mais ou menos 80 anos. Em 1947, foi quando foi inventada a palavra cibernética. Um cara chamado Norbert Wiener, um americano, ele começou a criar um paralelo entre o modo como funciona um organismo vivo e como funciona uma máquina, com a ideia de feedback. O que é um feedback no caso da máquina? A máquina criou tal coisa, você reagiu dizendo que ela foi bem ou ela foi mal, e aí ela ajusta a entrega dela
para te entregar algo melhor, que é essencialmente o que os algoritmos fazem. Se vocês já usaram o ChatGPT, às vezes ele te entrega uma coisa, você fala que tá, com perdão, você fala que tá uma merda, aí ele refaz te entregando, você deu o feedback ali. Então ele começou a traçar esses ajustes e essa ideia foi central para tudo que passou a ser desenvolvido de lá para cá. Em 1956 foi quando surgiu o termo inteligência artificial. A ideia de inteligência artificial foi numa conferência, numa faculdade nos Estados Unidos, que chama Dartmouth. Os caras se reuniram e o objetivo deles era, num verão, criar a inteligência artificial. Que, obviamente, não deu em 3 meses. E naquela época, para você criar uma máquina capaz de resolver problemas humanos, mas dali eles saíram com essa ideia de que eles queriam uma máquina capaz de raciocínio, capaz de aprendizado e de solução de problemas, que também virou algo fundamental. Dos anos 60 aos anos 2000, teve altos e baixos da inteligência artificial. Hoje a gente vive um momento que você tem a impressão de que tudo é inteligência artificial, certo? Vocês têm essa impressão? Nos anos 60, teve um pouco isso também. Só que hoje a gente consegue muito mais resultados, a computação, os processadores já são muito mais avançados do que há 60 anos. Então, naquela época tinha muita expectativa, as pessoas colocaram muito dinheiro, os governos colocaram muito dinheiro, nos anos 60, 70, e aí chegou nos anos 80 e viram que não tinha dado o que eles esperavam. E aí começou o que a gente chama de inverno da IA, que é um momento em que largaram os investimentos, a IA ficou muito ali num banho-maria, poucas empresas continuaram investindo nisso, a IBM, por exemplo. Nos anos 90, você tem uma IA que vence um mestre de xadrez, de novo o xadrez vindo, mas dessa vez não era fraude. E aí, nos anos 2000, isso foi aquecendo até 2011. Em 2011, teve o desenvolvimento, um salto grande no que a gente chama de machine learning, né? De aprendizado de máquina. Foi quando conseguiram criar as redes neurais. O que são redes neurais? São, por assim dizer, vamos dizer que é como se fosse o sistema nervoso do computador criado de um modo que imita o nosso, que imita a nossa maneira de pensar. Então, de 2011 em diante, a IA começou a se aquecer e dá grandes e grandes saltos. O maior deles aconteceu em 2022, quando a OpenAI lançou oficialmente o ChatGPT. Tá? Hoje a gente tem majoritariamente o que a gente chama de Narrow AI, Narrow em inglês quer dizer estreito, e nesse caso é a que a gente chama de IA fraca, porque ela é boa em uma atividade, uma habilidade. Existe vontade, e fala-se que num futuro não muito distante a gente vai ter uma IA geral, uma IA com uma inteligência equivalente à humana, capaz de se adaptar e fazer várias tarefas, mas não se sabe quando vai ser, ela por enquanto na teoria. E tem a que só hipótese, ficção científica, que é a superinteligência artificial, que é aquela coisa de filme, aquela que resolve todos os problemas, que toma conta do mundo, às vezes, em alguns cenários, e descarta a humanidade, ou transforma o mundo num paraíso, ou transforma o mundo no caos total. Se bem que caos total a gente já está fazendo esse trabalho sozinho, né? A IA generativa, que é a que a gente vai falar mais, é a que cria conteúdo novo, tá? Ela é treinada numa base de dados gigantesca, ela é alimentada com muito texto, muita imagem, e a partir disso ela recria variações disso. A gente tem outras variações no nosso dia a dia, né? Até a generativa surgir, tudo que se falava de IA era majoritariamente a IA preditiva, até pedir para o Midjourney gerar essa imagem aqui de um globo. Que ela usa comportamentos passados para prever comportamentos futuros. Então, a Mônica entrou na Amazon e viu um livro, ela comprou um livro sobre inteligência artificial. Essa IA da Amazon sabe que outros compradores que compraram esse livro também compraram presilha de cabelo, digamos. E aí ela sugere para a Mônica, e a Mônica olha e fala, nossa, realmente estou precisando de presilha de cabelo. Então ela usa, porque a grande verdade é que a vida humana é muito repetitiva. Muito, muito. A gente acha que a gente é único, a gente acha que a nossa vivência é especial. Ninguém é especial, tá? Ninguém. Eu não sou, vocês não são. Pode ser para nossa mãe, para o nosso pai, para as pessoas que a gente ama, mas em termos de
filosóficos, a gente é irrelevante, tá? Não é para ninguém ficar deprimido com isso. Mas... Hã? Mas assim, o que eu quero dizer, a gente acha que o que está acontecendo com a gente está acontecendo só com a gente, mas o mundo é muito repetitivo. Né? Estava falando ontem com a Roberta. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Todas essas 8 bilhões de pessoas sonham com alguma coisa, têm alguma vontade, têm algum desejo. Então a existência ela é universal. E a IA consegue perceber isso e detectar que uma pessoa na China pode ter um comportamento igual a uma pessoa na França, e uma pessoa na Nigéria ou no Brasil, porque no fundo a gente é muito parecido. E isso, para a IA detectar esses padrões é muito fácil e entender que uma pessoa que está com tais comportamentos vai em algum momento chegar a um determinado ponto. Do que eu estou falando? Em 2012 tem uma rede nos Estados Unidos que chama Target. Essa rede é uma rede varejista, né? Igual o Walmart é um exemplo, é o concorrente da Target. Em 2012, chegou um pai de família revoltado na loja da Target, porque a empresa tinha mandado para casa dele cupom de desconto para produto de bebê, para enxoval, e ele tinha uma filha adolescente. O que é isso? Vocês estão estimulando a minha filha a gravidez precoce? E aí pediram desculpa e tal. Aí depois, umas semanas depois, a loja ligou para se desculpar de novo e o cara, muito constrangido, falou que a filha dele estava grávida. E ele não sabia ainda. A loja soube antes dele que a filha estava grávida. Por quê? Porque ela tinha comprado determinados produtos que mulheres grávidas normalmente compram. Uma loção sem cheiro, um produto para enjoo, um produto para isso, para aquilo. E cruzando esses dados, a loja descobriu que a menina estava grávida. Isso foi em 2012. Agora a gente tem o próprio smartwatch, o celular são capazes de prever. Eu fiz uma reportagem ontem sobre isso. A Apple consegue prever com 92% de certeza, né, de acerto, se uma mulher está grávida com base no smartwatch ou nos dados do celular. Então, não precisa nem você falar, ele já vai detectando por você. Tem a IA assistiva, né, da Alexa e por aí vai, e tem outras que são conversacionais para você treinar. Tem uma que chama Sesame, que você entra no seu celular e ela conversa com você. É em inglês, por enquanto. Mas conversa com você com muita naturalidade. Depois, se der tempo, eu mostro para vocês. Vou acelerar aqui porque está muito teórico e eu quero chegar na prática. Tá? Vou pular isso daqui e vamos falar do seguinte. Não, peraí. Isso aqui já é importante. Desculpa. Eu costumo dizer que para você se sair bem com IA, você tem que saber mandar. Você tem que saber mandar bem. Dizer assim, eu quero isso, isso e isso, certifique-se disso, 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 daquilo outro. E, normalmente, quando você já é um profissional com mais tempo de estrada, você faz isso com mais facilidade. Para quem é mais novo, como vocês três aí de trás, vocês têm que... Não, vocês três são nascidos no século XXI, não é isso? Não posso dizer isso sobre nenhuma das outras pessoas nessa sala. Quando você é mais novo, você tem um pouquinho mais de chão pela frente para preencher nessa questão de interagir com a IA, porque você ainda não tem a mesma vivência que uma pessoa de 40 anos para saber pedir o que você quer que entregue. Então, assim, se você já foi chefe de alguém que já teve estagiário, você já sabe, se você fizer assim, vai dar esse problema. Então, na hora de mandar, de fazer a IA de estagiário, é mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, quem é mais jovem tem a vantagem de lidar com tecnologia com mais facilidade, mais adaptabilidade, então acaba que essas duas coisas se equilibram. De qualquer maneira, o importante é, na hora que você for pedir uma coisa para a IA, você tem que ser muito específico. Eu coloquei aqui embaixo esse prompt aqui. Me dê uma imagem de um cachorro, tá vendo? E aí, para a nossa aula aqui, deixa eu ver o que está aparecendo. Não, tem que sair da apresentação, peraí. Encerrar. Para a gente ver um exemplo de prompt, eu entrei numa IA que chama Firefly, do Adobe, e eu fui gerando prompts cada vez mais complexos, tá? Então aqui eu pedi só o seguinte, me dê uma imagem de um cachorro, não pedi mais nada. Ou esse cachorro numa tela de um celular.
Todas essas, aquele só com aquele prompt, me deu uma imagem de um cachorro. Ou seja, eu tenho que ser muito mais específico que isso. Aí eu pedi para o ChatGPT me ajudar a criar prompts cada vez mais complexos, né? Aí ele me deu outro que era, me deu uma imagem de um cachorro pequeno e fofo. Então eu já especifiquei um pouco. Aí ele foi, tá vendo que ele fez uma variação daquele outro, aí ele foi fazendo cachorros pequenos e fofos. E aí a etapa seguinte foi mais complexo. Gere uma imagem de um cachorro da raça Shih Tzu com expressão alegre. Vocês veem como é um jeito muito mais específico de pedir? E a entrega também foi ficando mais parecida, né? As 4 imagens que eu tenho aí são mais parecidas entre si do que as outras, certo? Aí aqui eu fui mais específico ainda. Gere uma ilustração em alta resolução de um cachorro da raça Shih Tzu vestindo uma jaqueta jeans usando cores alegres. Oh, meu Deus. Mas aí eu queria que ficasse mais ainda. Então, gere uma ilustração digital em altíssima resolução. Especifiquei um mínimo de 4K, né, do cachorro, parará, mais detalhes. Então, aqui, para mim, é a entrega perfeita, porque esse cachorro poderia 100% ser um cachorro da vida real. Vocês diriam só de bater o olho que é um cachorro de inteligência artificial? Eu não diria. Eu poderia ter parado aqui nesse, certo? Ó, aqui ele foi entregando variações. Mas aí eu queria mais ainda. Aí eu fui elaborando, aí eu cheguei nesse. Fotografia de alta resolução. E quando eu colo aqui embaixo, ele que botou para inglês, tá? Eu colei isso aqui em português. Aí para fazer o trabalho dela, ela traduz o que a gente falou, que é um processo que eu não vou entrar no caso aqui, não vale a gente entrar, mas é um processo de tokenização. Ela destrincha o que a gente colocou e transforma numa linguagem que ela entenda. Normalmente passa por inglês antes de passar por isso, ou enfim, o inglês sempre vai estar na jogada, exceto os que são da China, normalmente não necessariamente, mas enfim. E aí eu pedi, né, fotografia em alta resolução, close-up de um cachorro da raça Shih Tzu com pelagem longa, tipo, deixa eu ver se dá para mostrar aqui o prompt, peraí. Não, mas aí aqui eu tinha pedido que era um close. Tá vendo como ele entrega uma coisa muito mais precisa e mais perto do que eu queria. Nem sempre dá certo, porque aqui, por exemplo, eu queria, para uma outra etapa que eu quero mostrar para vocês, era uma cena realista de uma mulher brasileira de pele negra, cabelos cacheados e óculos, sentada sozinha num sofá, nananã. E aí ele não entendeu nada, ele me entregou uma ponte. Quando, ó, é a cena de uma mulher brasileira negra, tipo... Pois é. Então, às vezes, aí eu troquei de IA e fui para outra, tá? Aqui já era um cachorro caramelo, daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz isso. Enfim, quis mostrar esses exemplos aqui para vocês entenderem que quanto mais preciso você for, melhor vai ser a entrega, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, eu não vou ler um por um aqui, mas aqui são uns exemplos de coisas que você pode colocar num prompt para que ele fique mais preciso e a entrega seja mais perto do que você quer. Então você vai dizer o que e quem. Então assim, um cachorro fazendo o quê? Deitado, dormindo. Aí você vai especificar, esse cachorro ele tem que ter o pelo assim, assim, assado. É da raça tal. Localização precisa. Se você disser um cachorro numa sala, é uma coisa. Se disser um cachorro numa praia, é outra coisa. Mas aí você tem que especificar. Um cachorro numa praia na chuva, um cachorro numa praia... Enfim, tem todos esses detalhes técnicos. Então você pode dizer a textura que você quer na foto, em que posicionamento que a câmera fez aquela... Então, é num plongé. A André estava falando mais cedo sobre isso. É um zenith, é um plongé, é um contra-plongé. Todas essas especificações você pode colocar. Agora, isso é muita coisa para nossa cabeça, certo? Você pensar para você fazer uma imagem, um prompt que fica gigantesco. Aí você recorre à ajuda de alguma outra IA. Você pode pedir para o ChatGPT, olha, eu estou pensando em criar uma imagem de um cachorro para uma campanha de adoção, que é o que eu fiz.
Me ajude a criar o prompt levando em conta todos os aspectos técnicos que tem que ter para esse prompt. E aí ele vai te entregar alguma coisa mais ou menos assim. Isso aqui, ó, foi feito pelo ChatGPT. Então, fotografia de alta resolução, close-up de um cachorro da raça Shih Tzu, filhote, com pelagem longa e sedosa, em tons de branco e dourado, dormindo profundamente, enrolado em uma bolinha, entendeu? Então, assim, ninguém tem tempo, assim, para fazer sozinho isso aqui, é mais fácil você desenhar o cachorro. É mais fácil você virar ilustrador e criar. Nesse caso aqui, você pega a ajuda do ChatGPT e cria um prompt que vai te entregar algo mais perto do que você queria, tá? Para nossa aula aqui, eu decidi criar um videozinho que eu queria sobre uma campanha para adoção de animais. Eu tenho eu assino um agregador de IAs que chama Inner AI e tem o ChatGPT nele, mas eu não quis, porque eu quis usar o GPT gratuito. E aí eu fui aqui e botei campanha adoção de pets. Para você fazer roteiro, para você fazer qualquer coisa, o ChatGPT, o Gemini, eu uso muito a Perplexity, que é essa IA aqui, porque eu sou assinante da Vivo, e aí eles dão 1 ano de graça para quem tem ou telefone da Vivo ou Vivo televisão em casa. Essa IA, se eu fosse pagar, custaria R$100 por mês. E aí eu ganhei esse 1 ano e eu estou usando, ela é muito boa para trocar ideia, ela faz pesquisa na internet muito bem. Então, eu não pesquiso mais nada no Google. Se eu quero saber qualquer coisa, eu pergunto para ela. Por exemplo, vou mostrar minhas pesquisas aqui para vocês, estou com medo. Mas, enfim, bibliotecas. Então, Michelle Williams concorre a que categorias do M? Quem concorre com ela? Eu não pergunto sobre o Google. Perguntei ontem que eu estava conversando com a Roberta. Como abrir meu Telegram no desktop? Aí, que IAs posso usar como assistente de roteiro? Quem é Ted Chiang? Que motivos tenho para aceitar um evento que jantarei com ele? Tipo, é porque é coisa de trabalho, que assim, a assessoria mandou. Vai estar essa pessoa super importante e tal. E ele realmente é, eu que fui ignorante, porque eu devia saber quem era. Ele escreveu o livro que inspirou o filme A Chegada, da Amy Adams. E eu não sabia quem era a pessoa, mas enfim. Tudo eu pergunto para a Perplexity e ela me responde. Então, a IA pode ser um primeiro ponto para você criar qualquer coisa. Você vai criar um roteiro. Eu quero fazer um carrossel para o Instagram para divulgar tal coisa. Ela pode ser um brainstorming inicial e ela vai te entregar, normalmente, coisas muito boas para o seu passo a passo. Para esse trabalho aqui, como a Perplexity também tem versão gratuita, se quiser testar. Mas eu peguei a versão gratuita do ChatGPT para criar uma campanha de adoção de animais. Eu queria fazer um vídeo. Eu sou muito mais de usar a imagem para fins específicos, assim, imagem estática, para o meu trabalho como jornalista. Então, eu faço uma reportagem e eu crio uma imagem para colocar na matéria, do que vídeo propriamente. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês 2 vídeos que eu fiz usando inteligência artificial, que, assim, poderiam estar muito mais legais? Poderiam, mas eu fiz em 2 horas e meia, só para mostrar aqui, tá? Mas aí, qual foi o meu começo disso? Eu pedi aqui para o ChatGPT, por favor, me ajude a criar um roteiro de vídeo para uma campanha de adoção de pets. Quero algo que mexa com as pessoas, mostre como ter um cachorro pode fazer bem, tanto para a pessoa quanto para o bicho. Por onde começar? Aí, ela me fez o roteiro aqui, com a duração estimada, né? E aí ela fez 1 por 1 as cenas, abertura, entrada do pet, parará, parará, trilha sonora, uma dica bônus e tal. Aí ela me perguntou se eu queria que escrevesse o script cinematográfico e tal, ela fez umas recomendações, e eu pedi para ela fazer os prompts detalhados para eu gerar. Eu até perguntei para ela o seguinte, normalmente quando você vai criar um vídeo, é mais fácil, antes do VEL3, né, VEL3, como a gente fala, que é a IA do Google de criação de vídeo. Vocês devem ter visto a personagem Marisa Maiô recentemente, não viram na internet? Que é o que o cara fez, que é uma apresentadora de maiô, que viralizou e tal. Essa personagem foi feita com a IA que chama VEO3, né? VEO3, do Google. Foi lançada há pouco tempo. No VEL3, você chega e cola o prompt, ele já gera muito bem. Mas até então, o que normalmente a gente fazia para fazer um vídeo era criar a imagem inicial de cada cena. Então eu quero a mulher sozinha no apartamento, triste porque ela não tem um cachorro. Aí eu gero uma imagem estática dessa mulher numa IA, depois eu ia para outra IA,
usava essa foto como referência e falava, anime essa imagem fazendo a mulher chorar. E aí a outra IA animava, aí eu tinha um videozinho de 5 segundos. Depois eu juntava todas essas imagens de 5 segundos e tinha um vídeo, certo? Então, o primeiro processo que eu fiz aqui foi pedir para o ChatGPT criar o prompt de cada imagem estática. Aí ele fez abertura, a solidão, a entrada do pet, tá? Conexão, a transformação e por aí vai. Aí eu tinha várias imagens, vou mostrar para vocês, eu fui criando no Midjourney. Ó, isso aqui é coisa da minha matéria, a matéria que eu fiz sobre gravidez, aí tinha essas opções aqui. Aqui já é da minha campanha. O Midjourney, atualmente, ele já oferece a opção de animar a imagem que ele criou estática. Então já me poupou uma etapa. Mas essa aqui são os personagens do nosso vídeo. Isso aqui é a quantidade de trabalho que eu tive para fazer. Olha quantas vezes eu tive que gerar o negócio para daí escolher uma. Isso aqui é cena até a cena. Muitas vezes ele cria por mais que você seja detalhista na descrição, às vezes ele criava mulheres completamente diferentes entre si, né? Como eu não tinha muito, e cachorros também bem diferentes. Eu tentei escolher os que ficassem mais parecidos entre eles, e as mulheres mais parecidas, tentei manter uma consistência. Atualmente, para fazer isso, as pessoas têm... Isso você acha na internet muito facilmente. Deixa eu ver se eu tenho aqui, se eu já acho aqui. Pode, só um segundinho. Atualmente, o que as pessoas fazem? Elas têm uma ficha base do personagem. Tá vendo aqui? Ficha completa personagem, identidade, nome, gênero, idade, nananana, que você pode preencher você mesmo, ou você pode jogar no chat GPT, pedir para ele preencher e dar uma imagem de referência. Essa mulher que surgiu aqui, nesse começo, ela está com roupas variadas, vocês estão vendo? Eu não tinha usado ainda a ficha base. E eu fiz uma ficha base depois para a mulher e para o cachorro, usando essa imagem aqui como base. E essa imagem aqui também foi gerada por IA, foi feita no Firefly, aquela que não conseguiu me entregar a mulher negra, mas que entregou os cachorrinhos. Aí eu subi essa imagem no Midjourney, cadê ele aqui? O Midjourney está aqui. Eu subi essa imagem, deixa eu ver. Ó, tá vendo ela aqui? Eu subi essa mulher e esse cachorro como referências. Na hora que eu ia criar, eu botava aqui o Omni Reference e fazia o meu pedido. Quando eu fiz isso, ela começou... Desculpa, pulei uma etapa. Desculpa. No chat GPT, então eu subi. Vamos criar um novo chat. Vou acrescentar a ficha. Downloads. Então, ficha base vazia. E vou acrescentar uma foto da mulher. Agora para eu achar essa mulher aqui, peraí. É só rapidinho para Pode falar, pode. Em minha aldeia, que vai assistir a gravação, o pessoal que está aqui, e essa parte é muito importante para eles gravarem o passo a passo para os vídeos deles. Sim, para eles gravarem, que eu acho muito interessante essa questão de criar, né, com a AI. E aí, como eles vão criar esses curtas-metragens, eu acho que esse passo a passo que você está falando agora é muito importante que eles gravem. Tá. E que a galera que está aqui também preste atenção e a galera que vai estar em casa vendo também anote direitinho quais são as plataformas que ele entrou, qual foi o passo a passo que ele fez. Tá. E se depois quiserem tirar dúvida, podem me mandar mensagem e tal, tá? Depois que tiver dúvida, você vai mandar mensagem pro alto. Então aqui a gente está na versão gratuita do ChatGPT. Eu subi a ficha e eu vou pegar uma foto minha aqui, tá? Botei minha foto e botei a ficha. A ficha base está vazia, né? Eu peguei da internet o prompt que a pessoa usou, prompt para gerar a ficha base. Então tá aqui, ó. Cria a ficha desse personagem dessa imagem com base nessa ficha de texto. Você deve ser extremamente específico, pede para informar as características e tal. Se na imagem não tiver algum acessório, ele pode preencher. Então eu copiei aqui e ele vai criar quem é essa pessoa aqui, né? Eu não estou dizendo que sou eu. Ele vai criar um personagem a partir de mim. Então ele vai pegar a minha foto. Ele está pensando. Quando fica assim, com esse coisinho aqui, é que ele está fazendo o trabalho. Ó, tá vendo? Ele está gerando a ficha detalhada.
Aqui está a ficha completa. Identidade, ele deu o nome. Porra, me deu 35, hein? Ah! Então, Que medo, eu não uso minha foto. então ele criou aí o Rafael Almeida. Ó, Rafael, tá vendo? Masculino, idade, altura, me deu menos altura, não gostei. Corpo médio, levemente musculoso aí. Tá vendo? Aí ele cria todas as coisas aqui e a partir daí eu tenho esse personagem e quando eu for criar, para eu tentar manter a consistência desse personagem na criação, eu posso usar essa ficha sempre, tá? Então isso é uma maneira, porque um grande desafio de gerar vídeo é você, o personagem entre uma cena e outra, ele manter as mesmas características, né? Enfim, mostrei isso daqui e daí quando eu subi, quando eu já tinha essa mulher, aí sim eu fui com ela pro... Isso aqui é antes de eu fazer a ficha. Depois que eu tinha a ficha da mulher e eu voltei, eu tinha a ficha da mulher e do cachorro, aí ele começou a me entregar. Tá vendo que essa mulher aqui tá já de amarelo e já é mais similar a essa mulher e o cachorro também, tá? Mesmo assim, ele me entregou várias mulheres diferentes, ele me entregou cachorros que foram muito diferentes e eu tive que ir escolhendo o que fosse mais parecido, porque o objetivo era terminar depressa para cá. Claro que se você for fazer um trabalho com mais tempo, mais detalhamento, aí você vai gastar mais horas da atenção para resolver. Mas mesmo assim, ó, às vezes ele entregou aqui a grade está zoada, o cachorro está estranho, tem uns que o cachorro está se fundindo com a grade. Enfim, aqui eu tinha as cenas iniciais e as animações para gerar o meu vídeo, tá? E aí eu consegui fazer esse primeiro vídeo aqui. O ChatGPT fez para mim também. Deixa eu voltar na conversa. Campanha de adoção de pets. Eu troquei de chat, deixa eu ver. Ah, tá, não. É antes aqui. Aí ele foi me ajudando com qual IA eu poderia usar para gerar o texto que é falado, né? Aí eu fui usar o Eleven Labs, que... Deixa eu ver se ele está aqui. Esse aqui é a Suno, que é para gerar... o Eleven Labs é esse aqui, que aí você pode colocar aqui a palavra, o texto que você quer, e ele vai gerar aquela fala. Normalmente a versão paga de tudo vai te dar uma coisa melhor, mas a versão gratuita, eu tinha mais vozes em inglês, aí ficava estranho, então a mulher assim, ficava, às vezes, não sei o que, aí eu não quis. Aí eu peguei uma voz brasileira que era grátis, que era meio cagada a voz, mas ajudou para o que eu precisava aqui, porque eu só queria uma amostrinha, né? Minha aldeia. E aí eu fiz esse primeiro vídeo. Desconsiderem alguns errinhos, óbvio, porque eu não sou editor de vídeo, tá? O André é bom nisso. Eu sempre odiei editar, mas fiz o possível. Às vezes, o silêncio de casa pesa mais do que parece. E em algum abrigo... O cachorro ficou com 2 rabos. Solitário também estima alguém. Até que 2 destinos se cruzam e nada mais será como antes. Ele chegou tímido, mas trouxe leveza, rotina e novas alegrias. Entre carinhos e silêncios compartilhados, nasceu uma amizade verdadeira. Adotar não muda só a vida deles, muda a sua também. Adote. Mas é incrível a voz. Né? Mas eu falei assim, eu não estou afim dessa voz. E aí você pode também, no seu trabalho, misturar a IA com você mesmo. E foi o que eu fiz. Porque aí eu peguei e falei assim, não, então eu vou eu mesmo fazer a narração. Aí eu fiz uma nova versão em que eu narro. Às vezes, o silêncio de casa pesa mais do que parece. E em algum abrigo, um coração solitário também espera por alguém. Até que 2 destinos se cruzam e nada mais será como antes. Ele chegou tímido, mas trouxe leveza, rotina e novas alegrias. Entre carinhos e silêncios compartilhados, nasceu uma amizade verdadeira. Adotar não muda só a vida deles, muda a sua também. Adote, transforme vidas. Nesse caso aí... Nesse caso aí, que eu fiz frame a frame e animei cada frame,
os personagens não falam, certo? No Véu 3, você consegue fazer os personagens falarem. Eu usei uma única cena da personagem falando, no vídeo que eu vou mostrar agora, que daí esse eu já fiz de outro, usando outro processo, tá? Eu pedi para o ChatGPT fazer os prompts, usando a mesma campanha, usando a mesma ideia, eu pedi para ele fazer os prompts para Véu 3, tá? Ele cometeu um errinho, por isso que está a versão correta. Ele uma hora me entregou de um jeito que ele ficou tão preso na ficha que ele botou que a mulher estava sentada em casa e adotando um cachorro. Aí eu gerei um vídeo, eu acho que eu não baixei ele, que ficou muito bizarro, que a mulher tá assim, ela tá na sala de casa, aí ela vira pro lado, tem uma grade e o cachorro assim atrás. Ficou muito bizarro. Aí eu vi que o problema estava no prompt. Sempre que vocês gerarem e ficar estranho, verifica se o prompt não está zoado, porque às vezes isso acontece também. Mas enfim, o que eu fiz aqui foi, eu pedi para ele fazer a versão pro Véu 3, aí eu entrei no Flow, que é... Eu ganhei 3 meses de teste das IAs do Google, que se você for pagar também dá uns R$100. E se você é estudante matriculado em alguma universidade, tem e-mail da faculdade, você consegue 1 ano de assinatura grátis do Gemini, das IAs do Google. Recomendo muito porque dá para aprender muita coisa e todo mês eles dão 1.000 créditos para você usar no Véu 3. Cada videozinho que eu gerei, ele gastou 20 créditos. Claro que às vezes você vai gerar e vai ter que descartar. Droga, não é isso que eu quero. O View 3 você usa dentro desse site Flow. Mas não só, tá? O Google oferece uma série de possibilidades para você gerar coisa. Por exemplo, tem esse Google AI Studio, que você consegue de graça também usar. E você pode gerar aí você consegue gerar alguns videozinhos por dia, tipo 3, 2, nesse aqui. No Google AI Studio, você consegue testar várias... Esse aqui está o Véu 2 ainda, tá? Mas você consegue... chat, deixa eu olhar aqui. Você consegue gerar imagens, você consegue usar as IAs do Google para gerar texto e tal, de graça aqui, porque é uma coisa que eles deixam... Normalmente quem usa mais é desenvolvedor, mas para o usuário normal dá super certo também, se você não tiver a fim de pagar, não tiver como pagar, recomendo bastante. Mas enfim, voltando aqui, eu entrei no Flow, Labs Google, Flow, acho que é isso. Os 3 vídeos você demorou 2 horas e meia? Os 3 vídeos eu levei 2 horas e meia, sim. O Flow é isso aqui, então Create with Flow. Aí ele já está no meu coisa logado para criar. Aí eu entrava já com o prompt e pedia para ele criar cada vídeo. Aí ele entregou um resultado que ficou um pouquinho melhor e tem ela falando. E ele manteve a consistência da personagem até mais do que eu queria. Porque lembra que eu falei que ele gera roupa? Na ficha dela, ele botou que ela está com camiseta da Hering e com uma sandaliazinha da Melissa. E aí, se eu tivesse tempo, eu teria que fazer uma ficha em que ela está com outra roupa. Então eu mudaria lá, porque para mostrar a passagem de tempo, para mostrar que ela adotou o cachorro e tal. Nesse caso aqui, em todas as cenas ela está com a camiseta e o Véu 3 botou Hering em todos os momentos. Às vezes, o silêncio de casa pesa mais do que parece. E em algum abrigo, um coração solitário também espera por alguém. Até o cachorro fazer esse barulhinho também. Até que 2 destinos se cruzam e nada mais será como antes. Ele chegou tímido, mas trouxe leveza, rotina e novas alegrias. Entre carinhos e silêncios compartilhados, nasceu uma amizade verdadeira. Adotar não muda só a vida deles, muda a sua também. Adote, transforme vidas. E assim, no fim, adote, transforme vidas, não muda só a sua vida, muda a vida dele também. É exatamente o que eu pedi na hora que eu dei o meu prompt inicial, tá vendo? Que mostre como ter um cachorro pode fazer tanto bem para a pessoa quanto para o bicho. Então, o objetivo foi atingido com sucesso, o nível de qualidade vai variar do tempo que você vai destinar para isso e da paciência que você vai ter. Porque para você trabalhar com IA, tem algumas características que são bem importantes.
Vou pular aqui porque muitas coisas eu já falei, tá? Então, Mas assim, fica perfeito. A gente vendo, por exemplo, eu vendo em casa, eu ia achar que não ia achar que era IA. né? Pois é, assim, você tem que olhar com muita atenção para ver que o cachorro tem 2 rabos, Que ela para não ver tá que... com todas as unhas pintadas. não tá Exato, pois é. repara. Então, assim, se você quer usar IA no seu trabalho, você precisa ter curiosidade para ficar fuçando nas coisas, mexendo, testando versão gratuita, ter paciência para pedir várias vezes a mesma coisa. Estou fazendo um prompt básico, tá? Eu poderia fazer assim, por exemplo. Haja como um profissional sênior de RH, analise o meu perfil de LinkedIn e proponha melhorias. Sempre você pode pedir para o ChatGPT ou para o Gemini ou para alguma dessas de conversação para ela se comportar como um profissional de tal área. Então, haja como um ilustrador profissional e crie isso, isso e isso. Haja como um aluno da 5ª série e faça uma redação e por aí vai. Então, vamos ver o que ele vai entregar aqui. Ah, ele não fez, mas a Perplexity vai fazer. Gemini, às vezes, ele é teimoso, eu acho. Sim, a Perplexity nunca me decepciona. Tá vendo? Aqui ela já diz o que eu posso, o que eu poderia melhorar e já sugere coisas. E esse é um ponto de partida, tá? De repente, você pode, se você tem intenção de trabalhar em determinada área, você pode pedir para ela o que você pode melhorar para ter mais chances de ser contratado para trabalhos como designer, para trabalhos como editor, para trabalhos como publicitário e por aí vai. De modo geral, quase tudo que você pensar que, assim, eu queria uma ideia disso, eu queria uma ideia daquilo, quase tudo elas vão te entregar. Por exemplo, antes de fazer a campanha de pets, eu ia fazer outro caminho para fazer o roteiro. Então, eu entrei para fazer para aula aqui. Aí eu escrevi, gostaria de escrever uma história de amor entre uma moça de família rica e um rapaz pobre. Pode me ajudar a organizar as ideias? Por onde devo começar? Aí ela já faz certinho, ó. Primeiro você vai definir o estilo da história. Isso você pode usar para qualquer roteiro. Eu quero fazer um clipe sobre uma música tal. Então, você vai pedir aqui romance leve e fofo, crie suas protagonistas, escolha o ponto de partida, conflitos e obstáculos, pontos de virada e o final. Roberta, que é roteirista, tá bem estruturado, assim, esse ponto de partida aqui. É o básico, eu imagino, né? Mas, exatamente, às vezes, especialmente se não é a expertise da pessoa, que não é a minha, para mim eu já ia achar você já não está começando totalmente do zero, né? Também queria mostrar para vocês algumas IAs que dá para a gente usar para criar música. Uma delas, por exemplo, que é a Suno. Ontem eu queria criar o samba da tornozeleira eletrônica. Então, eu entrei no ChatGPT, não sei se está aqui nesse, mas eu pedi para ele compor para mim a letra do samba da tornozeleira eletrônica, que transmitisse a ideia de que a gente paga pelas coisas que a gente faz. Aí eu fui na Suno, que também está com teste gratuito aqui para mim, colei a letra, isso aqui já é um outro trabalho que foi esse aqui. Isso aqui, o Rick, vocês conheceram o Rick? Todo mundo conheceu o Rick? O Rick já deu aula aqui? Foi professor. O Rick, quando era novo, ele cantava uma musiquinha que era essa aqui. Ô passarinho, que bom te ver cantando voando. Ô passarinho, que bom te ver cantar. Aí eu, para mandar pro Rick, eu entrei no Suno e criei isso aqui. Peraí. Ô passarinho, que bom te ver cantando voando. Ô passarinho, que bom te ver cantar. E o samba da tornozeleira eletrônica, ele me entregou 2 versões. A primeira eu gosto menos e a segunda eu gosto mais. Essa é a primeira.
Sam sorriu, fez login no Brasil. E o povo no Pix pagando viu. Na 20... Ah, eu mencionei quando eu compus a letra, quando eu pedi para o ChatGPT compor a letra, eu queria que ele mencionasse Pix, que ele mencionasse 25 de março, que ele mencionasse Estados Unidos. E ele fez isso, tipo, ele cumpriu bem. Como eu faço para ver a letra do que eu já criei? Acho que eu não tenho. Será que em Library? Ah, tá aqui do lado. Vocês conseguem enxergar a letra aí? Não, né? Tá muito pequeno. Deixa eu ver se eu... Já sei, eu vou copiar a letra. Uma pergunta, caso eu estiver editando um vídeo e eu quisesse colocar uma música de fundo, eu poderia colocar esse tipo de música? Não teria problema de direito autoral, não? Olha, isso ainda é uma coisa que está sendo bem debatida. Se você vai usar, assim, normalmente, estando aqui no Brasil, para criar uma coisa mais local... Para criar uma música instrumental, sem voz. Normalmente não dá problema. Assim, é claro, se você fosse fazer um negócio para uma campanha, sei lá, da Nestlé, que pode ser veiculada numa quantidade muito grande de lugares, daí pode ser que dê problema. Mas, em geral, para a criação no nosso nível local, aqui isso ainda é muito tranquilo. Eu crio imagem no Midjourney para minha coluna lá da Veja. E eu boto no crédito, quando eu subo, boto Álvaro Leme /Midjourney, porque ele executou, mas eu criei, eu tive a ideia. Eu que pedi, então a gente assina em coautoria. Essas questões de legislação ainda estão sendo bastante discutidas. Tem alguns lugares, por exemplo, nos Estados Unidos, um não humano não pode ser autor de uma coisa. Então, uma coisa que foi criada no ChatGPT ou no Midjourney, ela pertence ao humano que criou. Então, por isso que eu sigo essa lógica. E isso valeria também para música, mas normalmente não dá problema. E tem a opção de você criar no Suno, de criar também como instrumental, tá? Bom, aqui é a letra do samba da tornozeleira eletrônica. Eu gostei mais dessa segunda versão. Engatado no tal do salão, tio Sam sorriu, fez login no Brasil. E o povo no Pix pagando viu. Na 25 eu comprei um disfarce, falsifiquei até o sotaque. Mas a justiça não é de plástico, vou ter que pagar, foi tudo em débito. Crimes cometidos, a conta chegou. Quem planta mentira de tornozelo andou, seu fim na grade é mó ironia, influência sumiu no fim do dia, tornozeleira, isso ali é moda, soberania virou moeda podre, mas nessa novela um plot nem fim, cada um paga o que fez, sim, sim, um coquinador no pau do salão, cê sorriu, fez login. Enfim, mas a gente pode criar uma agora, se vocês quiserem. Querem? Não? Não estão animados? Vamos ver aqui. Create. Deixa eu apagar esse passarinho. Tanto a gente pode botar a letra aqui, ou a gente pode simplesmente escolher o estilo. Eu tentei, por exemplo, botar o nome de cantora como referência, ele não aceitou. Então, assim, eu botei... Para criar do passarinho, eu botei Britpop e botei Katy Perry. Aí ele só aceitou quando eu tirei o nome da cantora. Isso aconteceu recentemente, que eu fui criar uma imagem do trabalho e eu dei referências de pessoas reais. Ele se recusou todas as formas. Aí quando eu descrevi igual a pessoa real, aí ele fez. E aí você pode fazer isso, você pode terceirizar isso também para o ChatGPT. Então você quer uma descrição da Katy Perry, mas se você pedir Katy Perry ele não vai entregar da imagem, aí você sobe uma foto da Katy Perry no ChatGPT e fala, descreva essa pessoa. Aí ele vai descrever descreva essa pessoa em detalhes. Aí ele vai te entregar um texto, que aí você pode copiar esse texto e ir lá na IA e falar assim, cria essa mulher. Então, esse jogo de cintura é uma coisa que é muito importante para você poder trabalhar com IA, porque você...
saber como você vai burlar algumas coisas sem cometer crimes, mas pensar, se eu pegar o trabalho dessa IA e combinar com o dessa, eu consigo chegar no resultado que eu queria. Bom, que título vocês querem para nossa música? Minha Aldeia. Desculpa, gente, podem escolher. Minha Aldeia, Meu Futuro. Tá? Que tipo de música que a gente quer? Piano, synthwave, pode ser coisa que não tá aqui também, tá? Country. Vai lá, pegar, Ok. Country. Vamos misturar com mais alguma coisa? O que acontece se a gente misturar country com hip hop? Vamos ver. Não vou... Quero mostrar para vocês uma outra IA que é muito legal e que tem versão gratuita. Vocês conhecem essa aqui, que chama Notebook LM? É do Google. E ela funciona como se fosse um caderno de estudos. E você pode subir nela todos os materiais que você quer usar. Então, a Bruna vai preparar uma aula, por exemplo. Aí ela quer preparar uma aula sobre folclore, ela tem um livro em casa que ela marcou com marca-texto. Ela pode subir a foto dessa página aqui, ela pode pegar um site da internet, ela pode pegar um PDF que ela tem de outras coisas, subir tudo aqui no Notebook LM, e aí a IA extrai o conteúdo daquilo ali que você subiu e monta um resumo para você, tá? Eu fiz aqui, por exemplo, no Aprenda em 5 Minutos, lá no meu podcast, eu fiz um tema que era como as pessoas se viravam antes da geladeira. Então vamos ver que fontes que eu usei aqui, que eu não me lembro. Ó, aí eu subi essas fontes, certo? Ele me gerou o resumo que eu queria. E se você tiver sem tempo para ler as coisas, ele pode gerar um resumo em áudio para você. Deixa eu ver. Mais. Não, droga. Enquanto ele gera aqui, vamos ver se o nosso samba ficou pronto. Nosso samba não, o nosso hip hop. Ele sempre gera 2? Sempre. Ah, faltou especificar que era em português. Cadê? Advanced Options. É mais fácil se a gente pedir para outra IA compor a letra. Crie a letra de uma música alta astral com o título Minha Aldeia, Meu Futuro, que fale sobre o Rio de Janeiro, sonhos, que mais? Passar por cima de obstáculos. Superar obstáculos, audiovisual, criação de conteúdo e ficar milionário. Vou só especificar de uma música de um minuto. Mas é que aqui ele vai entregar, porque o chat GPT, essas IAs aqui de conversa, normalmente elas respondem no idioma que você inicia a conversa. Se eu começasse assim, hello, aí ele ia responder tudo em inglês. Então tá aqui, pop, trap, funk melody, vibe, enfim, 1 minuto. Gente, rapidinho, né? Aí ele perguntou se eu quero adaptar e tal. Eu não li o que ele entregou, tá? Vou simplesmente tacar no... Ele botou qual estilo? Gostei do estilo que ele botou ali. Ele botou. Foi? E ele já entende que é português só para botar a letra em português? Sim, quando eu botei em português foi tranquilo. Então, country, hip hop, beat. Vamos ver o que vem. E aqui no
notebook LM, lembra que eu pedi para ele criar um resumo em áudio? Fica assim o resultado, ó. Já parou para pensar como seria a cozinha sem geladeira? Hoje é tipo automático, né? Abrir a porta e pegar o que precisa. Nossa, nem me fale. É difícil até imaginar, mas por séculos e séculos, manter a comida boa para consumo foi um desafio enorme. Exato. E exigiu uma criatividade, uma engenhosidade incrível. É disso que a gente vai falar hoje, né? Dessas técnicas. Ele cria como se fosse um podcast com base no que você subiu. E na versão gratuita do Notebook LM, você já consegue subir muita coisa. Você consegue subir uma quantidade de texto equivalente à trilogia do Senhor dos Anéis, sabe? Então dá para você subir realmente muita coisa. E ele tem uma vantagem que, como você tem controle das fontes, ele não tem alucinação. Então, se eu quiser subir aqui, fazer upload de fontes, deixa eu pegar do meu doutorado, deixa eu ver se vai estar aqui embaixo. Minha aldeia, doutorado, documentos, mestrado, quero coisas do Magazine Luiza. Peguei artigos sobre o Magazine Luiza, então eu posso subir todas essas coisas. Ele vai reunir essas fontes aqui. Ai, droga, eu tinha começado um novo, desculpa. Peraí, eu saí daqui. Criar novo notebook. Senão ele vai misturar com a geladeira. Fazer upload de fontes. Esse de criar o podcast, você pode mandar em inglês, pedir para ele Também. em português? Tá. Como, amiga? Você pode mandar em inglês e pedir para ele criar o... Pode. Você pode adaptar do jeito que você quiser. Então, daí aqui você vai subir, ele vai processar isso e vai criar o resumo. Vamos ver como ficou nossa música aqui. Minha aldeia, meu futuro. Bora, filho. Pensando, eu não consigo criar nada. Falando vai voar, só batendo forte, câmera pra gravar. Na laje eu crio o meu mundo inteiro. De roteirista, amanhã milionário, parceiro. Já tropecei, já caí. Enfim, uma coisa que em segundos você pode resolver. Você pode escolher que você queira só instrumental e daí também já poupa a etapa de você procurar a trilha, né? Para o vídeo que eu fiz do cachorro, eu não gerei, eu peguei de banco de imagem do Google. Já tropecei, já caí, levantei. O iPhone velho viralizei. iPhone viralizei. Todo dia cena é direção. Minha vida é o meu filme em produção. Minha aldeia, meu futuro, do RJ pro Globo, eu juro. Crio luz na escuridão com ideia e coração. Minha aldeia, meu futuro é o ter escrito puro com suor e com fé. Vou chegar onde quiser. Que? Vou tirar porque tem que encerrar aqui, mas enfim, deu para entender, né? Acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiverem dúvida, podem me escrever, podem mandar mensagem no Instagram. Esse aqui eu criei, era para ser eu, mas não ficou muito parecido.
Eu pedi para ele criar um professor de barba preta, cabelo preto, polo preta, porque eu ia vir com essa roupa. Então, finjam que sou eu ali. E é isso, gente. E vocês, Certo? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí do André dizer se dá tempo. Essas referências tem como depois